moroso, que causou muita repercussão aqui para toda a nossa localidade, para todo o estado. Tá, um caso que foi bastante emblemático para os policiais da nossa instituição, que depois de um trabalho árduo, um trabalho muito bem executado, tá, principalmente pela Delegacia de Estrela, tá, onde se deu o registro de desaparecimento do vereador, conseguimos localizar, infelizmente já sem vida, mas houve a questão da localização do corpo dele e o seguimento das investigações do que teria acontecido, então, que ocasionou no sequestro, primeiramente, e morte, que acabou ocasionando na morte do vereador. O vereador de 53 anos, está afiliado ao PSDB, desapareceu no dia 18 de fevereiro, no sábado para domingo, foi a última vez que ele foi visto. O registro de ocorrência foi feito no dia 20, na segunda-feira. A partir daí se iniciaram todas as investigações e buscas. Tá? No decorrer das investigações foi visualizada uma imagem dele pagando pedágio e saindo aqui da nossa região. Foram feitos pedidos judiciais que acabaram declinando para a localidade de Alvorada e Viamão, onde posteriormente foi localizado o carro dele incendiado. Depois de muitas buscas, um dia muito quente, tá? Buscas incessantes no local de difícil acesso, tá? Uma mata bem complicada, tá? Com trabalho em conjunto com a Brigada Militar, com os bombeiros, foi localizado o corpo, que depois foi identificado como sendo do vereador. E aí seguiram as investigações que acabaram culminando na prisão de 3 pessoas. Então, hoje, o caso está sendo investigado hoje pela Delegacia de Estrela, em conjunto com a Delegacia de Homicídios, Departamento de Homicídios de Porto Alegre. Estamos numa investigação já bem avançada e já contamos, até o presente momento, com 3 pessoas presas. Eu vou passar a palavra para o delegado que está investigando diretamente o caso, o delegado Moreno, que vai poder explicar, tá, explanar um pouco mais sobre a investigação realizada. Boa tarde, obrigado, delegada, diretora, delegada Xana. Boa tarde aí, pessoal. Bom, como a gente já havia divulgado, o caso, principalmente aqui no Vale do Taquari, sempre demandou um esclarecimento, um resultado por parte da Polícia Civil, que acaba envolvendo, né, uma pessoa pública, um político local, muito bem quisto, amado, principalmente na cidade de Estrela. A gente teve, então, conforme a diretora falou, o registro oficial no dia 20 de janeiro, que foi desaparecimento. No primeiro momento, a gente recebeu algumas informações do que poderia ter acontecido e o provável paradeiro da vítima. Fomos apurando, trabalhando essas informações, a maioria delas, no primeiro momento, não se confirmaram, que é de praxe dentro de uma investigação de desaparecimento, que vai culminar num crime um pouco mais grave, tendo em vista, né, que a gente não sabia se estava lidando com um crime passional ou com um crime que podia ter natureza patrimonial. Daí, então, a partir do dia 21 e 22, principalmente, a investigação ela acabou se direcionando porque nós tivemos provas incontestáveis de que a vítima saiu voluntariamente da cidade de Estrela em destino à região metropolitana. Então, nenhum ato executório foi praticado no Vale do Taquari ou na cidade de Estrela. Aí sim, né, tivemos ali uma sinergia e uma integração, conforme a diretora mencionou, porque precisávamos do apoio dos demais colegas para fazer as diligências seguintes. Foi combinado, então, que o caso permaneceria formalmente, procedimentalmente na Delegacia de Estrela, mas teria um apoio operacional do Departamento de Proteção à Pessoa e Investigação de Homicídios, né, que é o nosso DHPP. Dali, a gente conseguiu, em trabalho conjunto, ter provas de que parte dos bens que estavam na posse do Gerson quando ele desapareceu foram encontrados sendo utilizados por pessoas na cidade de Alvorada, principalmente cartões bancários. Além disso, tivemos acesso familiares e também outras pessoas que entregaram movimentação bancária muito atípica, muito estranha, não condizente com a rotina com que ele tinha repassado para os familiares entre os dias 18 e 19, à noite, né, do dia 18 e a madrugada do dia 19.
Daí, então, a gente seguiu a investigação, pedindo algumas medidas judiciais, algumas cautelares de obtenção de produção de prova. Elas foram deferidas pelo Poder Judiciário, foram cumpridas semana passada, e aí sim nós conseguimos ampliar o leque investigatório, no sentido de que se tinha uma subtração mediante violência e grave ameaça, que é o crime de roubo, e que infelizmente esse roubo teria tido como consequência a morte da vítima, né, do Gerson. Então se enquadra como latrocínio. Daí então partimos para ver a teia de envolvimento de atores criminosos nesse latrocínio. Ainda as investigações não finalizaram, elas ainda estão em andamento, mas o caso já está elucidado. Nós já sabemos que se trata de uma associação criminosa, um roubo majorado, com resultado morte, e algumas questões, embora muito elementares, mas que caracterizam o crime de lavagem de dinheiro. Tá? Até o momento tem 3 pessoas presas, todas elas têm envolvimento direto ou indireto com o crime. Com relação à execução do crime, nós temos uma pessoa presa, e temos ainda, antes de finalizar a investigação, encaminhar para o Poder Judiciário, mais algumas diligências a serem realizadas, e entre essas diligências também se encontra o cumprimento de prisões. Importante só salientar que, então, ao final ao final, não, já conseguimos concluir com a investigação que não se trata de um crime político e não se trata de um crime vinculado diretamente às facções criminosas, uma questão de briga de tráfico. Tá? A conclusão até o momento é que se trata de um crime de latrocínio, que é um crime de roubo que acaba ocasionando a morte da vítima. Posso começar? Queria que detalhassem como foi esse período desde a chegada dele à Alvorada, pelo que deu para entender até hoje de manhã na coletiva. Ele foi levado por uma mulher que ele se envolvia, enfim, o envolvimento dessa mulher, ela estava sabendo, ela de repente também foi vítima, ou ela é amiga dessas pessoas, desses homens que acabaram praticando o crime. E ainda, ele chegou em Alvorada, como é que foi esse período? São 3 horas, como é que vocês chegaram nessas 3 horas que ele ficou na mão dos criminosos? Bom, com relação a essa mulher, ela está na investigação como suspeita, tá? Então não trabalhamos assim como uma testemunha, uma pessoa que não sabia o que estava acontecendo. Nós partimos do pressuposto da má-fé comprovado por prova indiciária. E a segunda pergunta qual que era? Desculpa. Como foram essas 3 horas que vocês chegaram? Como vocês chegaram nessas 3 horas? A partir do momento que ele chegou, qual foi ali o tempo da relação? Esse recorte ele é causado pelas provas, né? Ou seja, como ele é um crime que ele acabou envolvendo Pelotas, Viamão, Alvorada e Estrela, a gente precisava fazer um córtex, né? Dessas passagens, dessas transações, dessas movimentações em todas essas cidades. Tá? Então, a gente tem que na noite do dia 18, por volta das 21h40, ele sai de Estrela e é visualizado numa passagem, um pedágio, indo em direção à região metropolitana. Daí nós fizemos um acompanhamento temporal e geográfico, georreferencial, até chegar na cidade de Alvorada. Tá? Na cidade de Alvorada, a gente faz o recorte temporal, o recorte georreferencial e o recorte financeiro, porque ali foi feito subtrações através do aplicativo, através do sistema informatizado bancário, PIX. Então, dali tu também tem um córtex. Depois, o último córtex que a gente fez foi o encontro cadáver, né? Que, embora não tenha perícia ainda, em conversa, né, com os peritos criminais, nós temos mais ou menos uma previsão de há quanto tempo houve o óbito. Então, dali tu consegue fazer esses recortes todos e mais ou menos estipular o tempo que ele teve na posse dos criminosos, né? O tempo que os criminosos ficaram com a vítima, né, cerceando a liberdade dela e depois causando a morte dela. Como que, não sei se já tem alguma investigação de como ele conheceu essa mulher, né? Como que ele foi parar em Alvorada, o que levou ele até lá, como se deu esse início desse relacionamento? Essa relação. Como a gente tem algumas diligências ainda a serem feitas, então digamos assim, esses detalhes relacionados ao relacionamento, nesse momento eu prefiro não comentar, tá? Para não causar prejuízo a algumas diligências finais que precisam ser realizadas ainda, né? É sempre bom assim destacar que, claro que é um caso muito rumoroso, né? Foi uma fatalidade que choca a todos, né? Em particular, eu acho que sim, o latrocínio
se não é o pior, é um dos piores crimes, né, que pode ser praticados dentro do ordenamento penal brasileiro, ainda mais nas condições em que ele foi praticado. Só que, assim, nós temos aí em torno de 10 dias de investigação, né? Hoje é 30? 30. Hoje é 30, a ocorrência foi registrada dia 20. 10 dias. Então é 10 dias. Não, é bem atípico tu elucidar um latrocínio em 10 dias, tá? Principalmente quando nós temos, incontestavelmente, a intenção dos criminosos de destruir vestígios. Porque não é coincidência a vítima ser de Estrela, o fato ocorrer em Alvorada, o carro ser incendiado em Viamão e ter transações para Pelotas. Então, tudo isso é como se fosse, né, um grande baralho que tu vai esparramando e dificultando depois a coleta e rastreio das provas. Então, assim, tem algumas coisas que ainda vão ficar sob lacuna, digamos assim, mas que com o passar do tempo, as diligências finais que vão ser produzidas, elas vão acabar chegando a se conectar com todos esses fatos que nós já elucidamos até o momento. Além de estrangulamento, tinha outras marcas? Estavam enfacadas? Não tem. Não, o que acontece, né? Até pela temperatura, nós estamos no mês de verão, e pelo lapso temporal transcorrido, o laudo de necropsia ele vai detalhar algumas coisas, mas não vai conseguir detalhar todas. Daí, ele não afasta determinadas questões, mas essas questões elas também podem ser completadas pelas demais provas, entre elas a prova testemunhal. Então, hoje a gente tem já indícios de que, pela forma como se desenvolveu a ação criminosa, foi utilizado de asfixia e instrumento contundente no roubo, que causou a morte dele. Tem número de facadas? Aí que tá, a gente tem uma previsão, mas isso depende Não veio do laudo laudo. Sim, ainda. Uma entendi. previsão são 4 Serão mais de uma. 4. É possível que sejam 4, né? Mas é uma previsão porque a gente não tem resultado final. Entendi. A previsão do laudo. Pericial, ele costuma demorar em torno de 10 dias, mais ou menos, mas isso também é uma previsão, porque como é com o IGP, é um outro órgão, então a gente também dando a guarda, mas esse caso deve ter uma prioridade porque o crime está com uma violência um pouco mais elevada. O destino final do vereador era ainda. Exato. Então manda aí. Os próximos passos agora da investigação, assim, quando a gente deve ter mais desdobramentos, enfim. A investigação está em andamento, né? Então ela tem um prazo de maturação, a gente ainda precisa fazer algumas diligências. O prazo do inquérito é 30 dias, né? Então, assim, a gente trabalha sempre com esse prazo. Os presos confessaram? Daí eu não posso me adentrar no que eles falaram, porque a gente ainda tem, assim, de forma muito objetiva, como você está perguntando, porque nós precisamos, né, de complementação de prova, tá? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, né, pela minha experiência como delegado de polícia, lá se vão 15 anos. Então, assim, tem muita prova robusta já, tá? Não é são provas que narram com riqueza de detalhes algumas coisas, né, que se provaram mediante apreensão de objetos, localização do corpo. Então, todos esses indícios eles estão sendo confirmados com as diligências seguintes. Então, houve prova que foi produzida que se chegou à localização do corpo. Houve prova que foi produzida que chegou à localização de objetos. Então, tudo caminha para esse direcionamento geral que a gente está explicando aqui para vocês. E essas pessoas envolvidas já tinham um registro de... Eu sempre falo de forma genérica, porque se eu individualizar, eu vou estar prejudicando a investigação. Então, de forma genérica, antecedente de falsidade ideológica, crimes contra o patrimônio e homicídio. A polícia trabalha com a hipótese de mais pessoas envolvidas, no caso? Entende? Essa vértice da ocultação, de simulação, mascaramento de capital, ela muitas vezes traz à tona mais pessoas, né, que aí não são envolvidas diretamente na execução do roubo, mas acabam tendo uma vantagem econômica nesse processo de mascaramento e de simulação do valor final, né. Até me chamou a atenção, porque é um valor baixo, bem baixo, né, digamos assim, para as hipóteses em que se trabalha com esse mascaramento e tal. Mas até pela expertise de alguns criminosos em outros crimes, como extorsão, golpes virtuais, é possível que eles utilizaram essa mesma expertise, esses mesmos contatos para fazer o mascaramento e de simulação desses valores.
Aí tu pode chegar mais em alguma outra autoria, mas que não está vinculada a essa primeira etapa do roubo. Estaria mais vinculada à etapa da associação criminosa e demais crimes como a lavagem. Sobre a questão da morte, de fato, você diz que não tem associação em relação política, mas normalmente quando se tem esse roubo seguido de morte, o intuito inicial era somente roubar. Já se tem uma confirmação de por que ele foi de fato morto? Se tinha intenção já prévia deles depois de roubar, o vereador matar? É muito variável. A tua pergunta ela não tem uma resposta objetiva, assim, uma resposta clara, né? O roubo, ele tem de modalidades, né? Tem o roubo majorado pela arma de fogo, pela lesão corporal, pela morte, né? Tem o roubo próprio, tem o roubo impróprio. Então, o roubo, ele é, dentro do direito, o roubo é quase um ecossistema, né? É um crime complexo. Então, assim, não dá para simplificar o que não é simples. E o desenrolar de uma ação criminosa, de atos executórios, quando o crime ele tem uma característica de ameaça ou de grave ameaça ou violência, ele nunca vai ter, digamos assim, um direcionamento. Isso pode variar demais dentro da ação criminosa. Da maneira, daqui a pouco, os criminosos estavam consumindo alguma espécie de droga e isso influi. Daqui a pouco, alguma coisa que a vítima falou que eles possam ter interpretado mal, isso influi. Daqui a pouco, eles já tinham uma predisposição, como tu afirmaste ou como tu sugeriste, para matar, e isso também influi. Entende? Então, eles achavam que queriam notícia de mais dinheiro e não ganharam. Daqui a pouco a vítima reagiu de alguma forma que eles possam ter encarado como uma ameaça. Os desdobramentos é o roubo que dá errado. Isso a gente sempre costuma falar no latrocínio. É o roubo que deu errado. A minha sugestão e hipótese criada foi, na verdade, a garota sabia que ele era vereador. Por já se envolver há mais tempo ou não. De repente, pegou de surpresa por ser ente público. O fato não tem nada a ver com a profissão dele. Entendi. Eles nem sabiam que ele era vereador. As pessoas presas até agora. Essa é a minha dúvida. As pessoas presas até agora nem sabiam que ele era vereador. Justamente por isso. De repente souberam que ele era vereador e aí, por medo, algo tipo, vieram a praticar o crime, mas não sabiam. Então era essa a dúvida. Isso. Fechou? Isso só é importante ressaltar, como foi colocado pelo delegado Moreno, que esse crime foi bem complicado. Ele foi um crime que teve desdobramentos no estado inteiro. A gente precisou fazer uma força-tarefa de vários órgãos da Polícia Civil. Houve todo um brilhantismo no trabalho da Delegacia de Estrela, que conseguiu dar elementos dos órgãos judiciais que culminaram com as prisões. As investigações ainda seguem, mas já é uma linha investigatória muito bem definida, que é a questão do latrocínio. Então, só colocar que ainda temos prazo, mas que dentro de um contexto de trabalho da Polícia Civil, a gente tem como serviço muito exitoso, um trabalho muito exitoso, na medida que a gente está conseguindo desvendar o que realmente aconteceu. E eles vão permanecer presos durante a investigação? Foi acatado pela justiça? Ou... Aí depende, né, do transcorrer da medida cautelar, né? Uma prisão provisória, ela precisa ser renovada. Né? Então, para isso tem requisitos. Se os requisitos forem cumpridos, eles vão continuar presos. Show?